é que quanto mais expectativa eu tenho, mais eu sou saciado. Quando você vai para um restaurante, você está com muita fome, você faz aquela bela pratada, é ou não é? Ou isso é só comigo? Só eu faço isso? Chego naquele rodízio, estou morrendo de fome, já faz uns 3 dias que eu não como. Brincadeira, minha mãe me dá comida, lá em casa a gente tem comida. Mas eu chego naquele restaurante, eu quero comer de tudo que tem pela frente. Por quê? Porque eu estou cheio de fome. Sabe, e quanto mais nós aumentamos a nossa fome por Deus, quanto mais expectativa nós temos por Deus, mais Deus nos dá de comer. Então eu quero nessa noite te falar a seguinte coisa, meu querido: crie expectativa. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: crie expectativa. Fala mais firme: crie expectativas. Sabe por quê? Porque se você cria expectativas, você não vai sair daqui vazio. Você não vai sair daqui com fome, você não vai sair daqui com sede, você vai sair daqui cheio da glória de Deus. Amém? Bom, antes de eu adentrar a palavra, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Quem não me conhece, eu quero dizer que vocês não estão perdendo muita coisa, né? Eu me chamo Rafael, eu venho de uma família de pastores, tenho caminhado para isso, pastoreio. Hoje, na realidade, eu sou discipulador, eu cuido de aproximadamente 60 jovens na igreja local. Sou o líder do Ministério Cultura Santa, junto com a minha irmã, que eu não sei onde é que ela está. Acho que foi tomar água. Beleza. Que é a Aline, aquela moça que estava cantando aqui. E nós temos desde 2012 construído um legado em adoração. Sabe, a Cultura Santa não nasceu da noite para o dia. A Cultura Santa não nasceu simplesmente porque juntamos dinheiro e gravamos um CD. Muito pelo contrário, ninguém tinha dinheiro para poder gravar CD nenhum. Foi uma graça de Deus. O Vitor está comigo desde o começo, desde 2012. Esse menino bonito, barbudo. Estou tentando chegar lá, mas não consigo, né? Mas o Vitor está conosco desde o começo, desde 2012. Nós começamos nossas reuniões de adoração, e o Senhor foi nos conduzindo a montar um ministério. E estamos aqui hoje com 2 CDs gravados pela graça de Deus, misericórdia de Deus. Algumas músicas saindo do forno aí, como essa que nós cantamos aqui, Até Que Tu Venhas. Foram abençoados com ela? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, creio que no mês que vem nós já vamos estar lançando essa música nas nossas redes sociais. Amém? Junto conosco, quero apresentar os meninos da banda. Wendel, esse é meu filho espiritual. Olha que menino pequeno. Amanda, se levante também. Essa é a namorada do Wendel. Homem e mulher de Deus. Está com vergonha, gente? A primeira agenda que ela vem com a gente, tá? Pode sentar. Igor, se levante. Ele é guitarrista e contrabaixista. Às vezes inventa de cantar também, mas eu não dou oportunidade para ele. E com a sua esposa Bruna. Bru, levanta por favor. Ela já foi minha filha espiritual. É ou não é, Bru? Deus abençoe vocês, né? E o Vitor, como eu falei aqui. O Gabriel não pôde estar aqui, que é o compridão do violão. Quem conhece sabe, aquele menino pequeno, né? São homens de Deus que têm nos ajudado a construir esse legado. Amém? Queridos, eu não quero me prolongar muito. Acho que já falei demais nessa introdução. Mas quando eu vi a imagem do culto falar que era, não sei se está aqui, mas o Rei Te Chama, isso queimou dentro do meu coração, sabe? A segunda coisa que eu aprendi naquele dia, naquela conferência lá que eu estava e saí, tive uma das experiências mais loucas com Deus, foi que Deus falou no meu coração o seguinte: Rafael, você vai ser um homem de Deus, você vai ser um homem que eu vou usar para poder despertar pessoas para poder aceitar o meu convite, para poder dizer sim ao meu chamado. Quando eu saí daquele lugar, isso foi em 2011, se eu não me engano, 2010, 2011. De lá para cá eu tenho clamado e falado: Senhor, que onde eu passar eu consiga deixar um pouco daquilo que o Senhor tem falado para essa geração, que eu consiga transmitir essa palavra, para que as pessoas saiam sabendo que elas têm um propósito em Deus. Deus conta com cada um de nós, queridos. Sabe, quando Ele fala que os campos estão brancos e os trabalhadores são poucos, Ele está falando o seguinte: olha o tamanho da obra que está lá fora, olha o tamanho das coisas que eu tenho para fazer, mas não são todos que dizem sim ao meu chamado. Não são todos que dizem sim ao meu chamado. Quando a palavra fala em Lucas capítulo 9 que obrigado menino bonito, te amo, viu?
Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Ele está falando o seguinte: olha, nem todos são dignos do reino, nem todos são dignos de desfrutar daquilo que o reino tem. E é isso que eu quero conversar com você nessa noite. Abra a palavra comigo em Mateus no capítulo 22. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. A palavra fala assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles porém não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas os quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Uau, quero parar por aqui, por enquanto. Queridos, presta atenção. Jesus, ele está conversando com os discípulos, e ele começa a explicar algumas coisas referente ao reino. Eu acredito que uma das principais missões de Jesus, além de reconciliar o homem com Deus, nos reconectar de volta com Deus, perdoar os pecados, eu acredito que uma das missões principais de Jesus aqui nessa terra era trazer a realidade dos céus para cá. Estão comigo? Ele explicar e encher os olhos dos discípulos, encher os olhos da sociedade de como eram os céus. E toda vez que ele iniciava uma parábola, ele iniciava como? Porque o reino dos céus é semelhante a. Todas as parábolas ele começava dessa forma: porque o reino dos céus é semelhante a. Ou seja, de onde eu vim e para onde nós vamos é semelhante a. E esse texto não é diferente. Ele começa a explicar aos discípulos o seguinte: olha, o reino dos céus, o reino de onde eu vim e para onde nós vamos, é semelhante a um rei que está preparando uma festa, uma cerimônia de casamento para o seu filho. Ele prepara, ele mata os bois, mata os bodes, as ovelhas, para poder fazer o banquete. Ele prepara o banquete, a mesa, prepara a decoração para fazer essa cerimônia. E acontece um fato inédito. Alguém aqui está se preparando para casar? Se preparando para casar? Alguém mais? Preparando para casar? Glória a Deus, em nome de Jesus. Uau! Querido, sabe, inclusive o Gabriel se casou, um dos nossos músicos se casou há um mês atrás. Nesse último mês eu tive 2 amigos que se casaram. E eu estava meditando nessa palavra e eu me lembrando disso e pensando: cara, quem está prestes a se casar ou se casou recentemente sabe muito bem disso. Com a alta dos valores hoje, as pessoas pagam 15, 20, 30, 40 mil numa festa de casamento, numa cerimônia de casamento, para os noivos não curtirem a festa. Sim ou não? Para os noivos ficarem tirando foto, fazendo gravata. Por um lado é bom, né? Tinha um dinheirinho a mais. Mas por outro lado eles desfrutam daquele 30, 40, 50 mil. Sabe por quê? Porque a festa é preparada e é feita para os convidados, para que os convidados participem e celebrem aquele momento junto com os noivos e com a família. Sim ou não? Estão comigo? Nessa passagem, o rei prepara a mesa, a cerimônia de casamento, prepara as bodas, mas os convidados, aqueles que estavam na lista de convidados, começam a arrumar desculpas e não aparecem. Olha, comprei um campo, eu preciso ir lá arar o campo, eu preciso cuidar do meu campo. Olha,
tenho os meus afazeres e eu não consigo estar presente. Eu acho que isso não é muito diferente daquilo que nós fazemos hoje, né? Ninguém apareceu naquela festa de casamento. E eu fico imaginando o seguinte: poxa, uma festa, uma cerimônia de casamento é um dos momentos mais importantes da vida de uma família. Pelo menos um cristão, ou deve ser, né? Um dos pontos mais felizes, um dos momentos mais felizes da vida, né? Luciano Subirá fala sobre isso, pastor Luciano Subirá, que após em segundo lugar, né, a maior decisão da vida, primeiro lugar da decisão da vida é aceitar a Jesus, essa é a principal. Mas a segunda maior decisão da vida é encontrar um cônjuge e se casar com ele, ou com ela, né, cônjuge. Então aquela festa de casamento era justamente para isso, para poder celebrar, e ninguém apareceu. Eu fico imaginando, se fosse nos nossos dias de hoje, muitos de nós iríamos desistir, falar: meu, acho que não tenho amigos, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida, ó azar, né? Os mais velhos vão se lembrar disso. E iam querer desistir e dar no pé, fugir, sei lá. Mas o rei, né, aqui nessa parábola tem uma das lições mais preciosas e importantes. Presta atenção. Olha, ele olha e fala assim para os seus servos: vão até as esquinas, vão até as encruzilhadas e traz quem vocês encontrarem pela frente. Essa mesma passagem, esse mesmo relato escrito por Lucas no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, tem uma conotação um pouco diferente. Lucas não era discípulo, ele foi um contratado para poder escrever sobre Jesus. Então eu amo o Evangelho de Lucas, porque eu acredito que Lucas escreveria como eu escrevo. Talvez eu, se estivesse ali, fosse contratado para alguém para poder escrever sobre os relatos de Jesus, eu escreveria da mesma forma. E ele fala no Evangelho dele, no capítulo 14, que o homem que estava preparando a festa mandou trazer os coxos, mandou trazer os aleijados, mandou trazer os mendigos, mandou trazer as prostitutas, mandou trazer os adúlteros, os assassinos, mandou trazer o Rafael, para participar daquelas bodas. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para aquilo que Jesus está ensinando para os discípulos, eu começo a perceber que o reino dos céus não é para qualquer um, mas é para aqueles que correspondem ao chamado e dizem sim. Queridos, sabe, eu amo isso. O rei poderia chamar assim: aqui, os súditos, tá bom, os príncipes, os generais do exército, tá bom participar desse banquete. Mas não, ele falou: chama todos aqueles que disserem sim a esse convite, venha, a mesa está pronta, está tudo preparado. E é por isso que eu amo aquela passagem de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para poder confundir as sábias, que Deus pega os fracos para poder confundir os fortes. Presta atenção, Ele chama aqueles que ninguém olhava, Ele chama aqueles que eram desprezados, Ele chama aqueles que não tinham esperança, que não tinham futuro, e os convida para poder participar da festa de casamento do seu filho. Olha que loucura isso. Sabe, quando eu olho para a nossa geração hoje, para a nossa sociedade hoje, eu vejo muitos crentes arrumando tantas desculpas para não se entregar a Jesus 100%. Muitos jovens que não ouvem o convite de Deus, que não entendem o convite de Deus. Ô louco, tá melhorando, hein? Glória a Deus. Quando eu olho para essa geração, eu vejo um monte de gente que prefere tantas outras coisas. Sabe, são ímpios que falam: não, eu sou muito novo ou muito jovem, sou muito velho já para isso,
Deixa eu chegar nos meus, sei lá, os jovens falam, deixa eu chegar nos meus 50, 60 anos, eu vou ter curtido toda a minha vida, eu me entrego a Jesus. E os que estão dentro da igreja hoje querem ser apenas frequentadores de igreja. Vem para um culto desse, adoração comendo solta, unção fluindo. Cara, não porque a cultura santa, esquece isso aqui. É porque está sendo adorado aqui. Então, adoração comendo solta e gente, desculpa queridos, eu não estou julgando, longe de mim isso, porque isso acontece na minha igreja local, na nossa igreja local. Adoração rolando e pessoas aleatórias, avulsas, olhando para o nada, de braço cruzado. Queridos, como isso me dói. Pessoas que arrumam desculpas para não, Senhor, ainda não, calma, espera. Crentes que não querem se entregar. E aí o homem fala, tragam os coxos, os aleijados, porque o reino dos céus é para aqueles que dizem sim. Olha que loucura, aqueles que eram dignos se tornaram indignos, e aqueles que eram indignos se tornaram dignos e participantes. Yes. Isso é tão incrível, porque se você olhar para a história de Davi, quando Davi foi até a caverna de Adulão, fugindo de Saul, quando ele chega naquela caverna, ele encontra homens adúlteros, assassinos. Ele encontra pessoas que eram excluídas da sociedade e faz deles um exército de valentes. Não sei se você consegue entender o que está por trás disso. Não importa como você está, como você tem estado nesses tempos. Não importa se você chegou aqui e ainda não conhece a Jesus. Não importa se você chegou aqui e está ruim, está zoado. Importa que Jesus, Deus está te convidando nessa noite a se assentar à mesa, a participar das bodas, a dizer sim ao convite que Ele tem para você. E eu não estou falando só sobre um convite de salvação, não. Eu creio nisso. Você não é salvo ainda, entrou nesse lugar pela primeira vez, está ouvindo essa palavra. Eu creio que existe salvação para você, porque Ele está te chamando. Mas eu estou falando aqui para crentes também que há muito tempo não tem relacionamento com Ele, porque tem negado. Todos os dias Jesus tem batido a porta, o Espírito tem batido a porta e tem negado. Queridos, sabe aquela música da Ludmilla Feber, não sei quem conhece, que fala, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. É tão isso, é tão real isso. Tem uma outra canção que eu amo muito, nesse tom mesmo, que é aquela: quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar outra vez. Ela fala: eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Como eu amo essa frase. Sabe, você está deitado, dormindo, e o convite de Deus vem. Ei, o céu, o reino dos céus é para aqueles que dizem sim. É para aqueles Eliseus que decidem matar os seus bois para seguir Elias. São daqueles Isaías que decidem largar a roda dos escarnecedores para viver uma vida de santidade e ser profeta às nações. São para aqueles Pedros que decidem largar os seus barcos e seguir a Jesus. Aqueles Tiagos que deixam a riqueza dos seus pais para poder dizer e não ter nem onde inclinar a cabeça com o Filho do Homem, com Jesus. Queridos, segura aí em Mateus capítulo 22, Senhor. Vamos para 2 Samuel. Jesus continua fazendo, Senhor. Nós amamos a sua presença. Nós amamos a sua presença, Jesus. 2 Samuel capítulo 9. Acharam? 2 Samuel 9, a partir do versículo 1, fala assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi.
Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui, teu servo. E então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. Uau! Presta atenção, queridos, rapidamente eu quero fazer um panorama dessa história. Eu não podia deixar de falar sobre convite e não citar esse homem chamado Mefibosete. Sabe, Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era amigo íntimo de Davi. Ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Saul foi o primeiro rei ungido sobre Israel, porque o povo até então era governado por juízes. E eles começaram a clamar: nós precisamos de um rei. E Deus direciona Samuel, e Saul é ungido. Só que no decorrer da história você vai ver que os últimos anos da vida de Saul, do reinado de Saul, foi praticamente para perseguir Davi, para poder matar Davi. Teólogos e historiadores falam que Davi, ele foi ungido por Samuel lá na casa do seu pai Jessé, quando ele tinha entre aproximadamente 14 a 17 anos. Logo em seguida, quando ele tinha seus 20 anos, ele lutou contra o gigante, e ele derrubou o gigante com 20 anos de idade. E de 20 anos até 30 anos, ele serviu a Saul com obediência, ele serviu a Saul com honra, ele serviu a Saul com submissão. Só que os últimos anos da vida de Saul foi para perseguir Davi. Davi foi levantado rei com 30 anos. Então, ou seja, dos 20 aos 30 anos ele serviu obedecendo a Saul fielmente. Só que, presta atenção, queridos, por causa da desobediência de Saul, por causa da inveja de Saul, Deus pegou e falou assim: olha, você, a sua descendência não terá mais parte no trono de Israel. Por causa das atitudes de Saul, Jonatas, seu filho, acabou morrendo junto com ele, né? Se você vê no decorrer da história, não teria parte no reino, no trono, que era via de regra a ordem, né? Sabe aqueles filmes de reino? Quem é o príncipe geralmente assume o trono, é ou não é? Filho do rei que assume o trono. Então, só eu assisti filme assim, gente. Netflix está aí para isso. Misericórdia, vou fazer jejum de Netflix. Jonatas assumiria. Só que Jonatas não poderia por causa da maldição lançada sobre Saul. E por causa disso, dessa maldição, Mefibosete também não poderia assumir o trono, porque descendente nenhum de Saul poderia ter parte no trono. Presta atenção, quando Davi assumiu o trono, a maior parte da família de Saul, dos descendentes de Saul, ou foram mortos, ou fugiram. E foi o caso desse homem chamado Mefibosete. Estão comigo? Estou falando muito rápido? Não? Então tá, tem essa mania de falar rápido. Então Mefibosete, que teria parte no trono, perdeu o seu direito por conta dos atos de Saul. E o que ele fez? Fugiu. E para piorar a situação, quando ele estava fugindo no colo da sua mãe tropeçou, deixou ele cair, ele perdeu a mobilidade das duas pernas. A palavra Mefibosete vem do hebraico e tem um significado chamado vergonha destruidora. É forte, não é? Vergonha destruidora. Eu fiquei meditando nisso e pensando, quão forte era isso, vergonha destruidora. Já passaram aquela vergonha que você não sabia onde enfiar a cara? Sim? Pode ter certeza que essa não é uma vergonha destruidora. Eu me lembro, a minha irmã,
dá risada da minha cara disso até hoje. Uma vez nós estávamos em um monte de gente, algumas famílias reunidas num churrasco, e eu decidi correr em direção ao meu carro, e no meio do caminho eu rolei na lama e saí rolando igual enfim, foi uma das maiores vergonhas da minha vida, né? Mas eu tenho certeza que essa não era uma vergonha destruidora como Mefibosete passava. E eu refletindo sobre a vida dele, eu fiquei imaginando, Mefibosete era um homem que tinha vergonha dos atos de Saul, porque ele levava sobre si a condenação daquilo que Saul falava, do que tinha acontecido com Saul. Ele levava sobre si a vergonha de ter fugido, de não ter uma casa, porque eles eram todos descendentes de Israel. Não tem identidade, não tem mais pátria. Vergonha pela sua condição física, porque ele não conseguia se mover sozinho, não conseguia se mover por ele mesmo. Cheio de traumas, cheio de marcas. Mas aí vem o dia em que a vida dele é transformada. Eu quero que você imagine essa cena comigo. Mefibosete na casa dele, escondido pelo deserto. A Bíblia fala que ele estava no deserto de Lodebar, e de repente vem um homem e fala assim: olha, Mefibosete, o rei Davi está te chamando. Cara, a cabeça de Mefibosete deve ter passado um filme. Eu acho que hoje é meu fim, já era para mim, já deu. Eu vou chegar lá, eu vou morrer, porque ele me descobriu, Davi me descobriu. Ele poderia ter pedido, claro, para alguém levar ele embora, né? Eu vou falar que ele ter fugido por ele mesmo, ele não conseguiria. Mas ele poderia ter arrumado uma forma de fugir dali também, de dizer: não, sai fora, não vou me encontrar com Davi, porque eu certamente vou morrer. Se eu me encontrar com Davi, vai ser meu fim. Mas pelo contrário, sabe o que a palavra fala que nós lemos aqui? Que ele pegou alguém levou ele até Davi. Quando ele chegou até Davi, ele se prostrou aos pés de Davi e falou: eis-me aqui teu servo. Olha, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha dito sim àquilo. Ele tinha dito sim ao convite do rei. O que aconteceria depois pouco importava. Ele já tinha tomado aquela atitude. Fala: Davi, eu estou aqui. E queridos, acontece uma das coisas mais incríveis, que está no versículo 7, que eu quero ler de novo com vocês. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Yes. Queridos, aquele homem cheio de vergonha destruidora começou a ouvir palavras de vida. Mefibosete, não temas, eu usarei de bondade para contigo. Eu não sei vocês, mas eu começo a imaginar que aquelas cadeias, aquelas marcas começaram a cair. Aquele medo. Mefibosete, não temas, eu usarei de bondade. Sinta-se seguro aqui, Mefibosete. E aí ele começa a falar: eu te restituirei. Ou seja, você não precisa mais se esconder. Você tem parte nesse reino. As terras que eram de Saul, as terras que eram de Jonatas seu pai, você vai ter de volta. Chega. E ele termina falando uma das coisas que eu acho mais incríveis, que eu quero ligar esses dois textos que nós acabamos de ler. Ele olha para Mefibosete e fala assim: você vai comer para sempre na minha mesa. Eu não sei se você pegou aquilo que nós estávamos falando no começo, sobre o rei preparando um banquete. O banquete é preparado aonde? Na mesa. Ele queria pessoas para se sentar à mesa com ele. Ele chamou mendigos, a escória da sociedade. Ele chamou o Rafael, ele chamou o Vitor para se sentar com ele. Mefibosete é chamado para se sentar à mesa com Davi todos os dias. Sabe por quê? Mesa é lugar de comunhão. Olha, eu sei que não parece, mas vou fazer 29 anos. Sei que essa carinha de 15, né? Aí de quem falar contra isso. Mas há 29 anos
eu tenho experimentado dessa comunhão na minha casa, porque a mesa lá é um lugar onde nós sentamos juntos, nós oramos juntos, nós compartilhamos as nossas alegrias, compartilhamos as nossas lutas, conversamos sobre o nosso dia, é ou não é, Aline? Sempre, sempre. E agora é um barato, porque a pequena Loreninha, que vai fazer 2 anos agora, daqui 2 meses, né, julho, ela já aprendeu isso, né? Ela não sabe orar ainda, claro, mas ela já sabe o que é oração, e ela é um barato, porque esses dias nós estávamos orando lá em cima e ela estava brincando lá embaixo. Minha casa é um sobrado, e quando ela ouviu que nós estávamos orando e terminamos de orar, ela começou a gritar desesperada, porque ela queria subir para orar de novo. E aí pegamos ela lá embaixo, já estava todo mundo no meio do almoço, teve que parar. Aí ela levanta a mão e olha, fecha o olho, a gente orou de novo. Aí ela ficou feliz e falou: tá tudo bem, agora a gente pode comer, né? Porque a mesa é lugar de comunhão, é lugar de alegria, é lugar de compartilhar o pão. E sabe qual que é o mais incrível disso tudo, queridos? É que quando nós nos sentamos juntos à mesa, não dá para ver as imperfeições. Quando Mefibosete sentava à mesa com Davi, Davi não via as pernas dele quebradas. Quando aqueles que eram mendigos, estupradores, adúlteros, se sentavam à mesa com o rei, não dava para ver as suas vergonhas, porque na mesa não tem isso. É um lugar de comunhão, para mim e para você. É um lugar onde eu olho você nos seus olhos e nós somos iguais. Esse é o lugar, isso é a mesa. E sabe, existe um convite para mim e para você. Queridos, como eu amo isso. Como eu amo isso. Quando você se senta à mesa, existe cura para as suas emoções, existe alegria onde há tristeza, existe um novo cântico para quem está batido, porque simplesmente ali tudo some. E o banquete é para todos. E eu quero terminar com isso. Apocalipse 19:9 fala: bem-aventurados aqueles que são convidados para as bodas. O último capítulo da Bíblia, falando sobre a volta de Jesus e sobre o fim dos tempos, termina essa chave de ouro falando: bem-aventurados aqueles que recebem o convite para as bodas. Existe um convite para mim e para você. O rei está nos chamando, o rei está nos convidando. Mas deixa eu te falar uma coisa: ele não vai ficar parado te esperando. Se você ler lá Lucas capítulo 9, você vai ver que quando Jesus está ensinando, ele está falando com os discípulos e depois ele começa a falar com o povo. E ele fala 2 coisas com a mesma lição. A primeira delas, ele fala para os discípulos: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O que ele está falando para os discípulos? Discípulos eram aqueles que caminhavam lado a lado com ele. Ele estava falando o seguinte: olha, você quer vir, eu estou te fazendo um convite, mas sabe de uma coisa? Eu sei para onde eu estou indo. Jesus estava falando: eu sei qual que é o meu destino e o meu propósito. Se você quiser, toma a sua cruz e me segue. E ele termina esse capítulo falando para o povo, não mais para os discípulos, que ele começa a chamar o povo para segui-lo também. E um pega e fala assim: olha, deixa eu me despedir da minha família, dos meus familiares. Outro pega e fala assim: olha, deixa eu enterrar o meu pai. Jesus olha e fala aquele versículo que nós falamos no começo: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Ou seja, Jesus está caminhando, a glória de Deus está caminhando, a presença de Deus está indo, invadindo as nações.
e Ele está nos convidando a vir à mesa, a sentar com Ele. Existe um convite que ninguém pode fazer por você. Só você pode tomar essa decisão de sair do seu lugar, de você sentar à mesa com Ele e participar da comunhão, onde existe alegria, onde existe paz, onde existe cura, onde existe transformação para a sua vida. E existe esse convite sendo feito nessa noite para você, para que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Se coloque de pé no seu lugar, queridos, nesse mesmo espírito. Eu quero que você feche seus olhos. Queridos, eu sei que o Espírito Santo já está ministrando há muito tempo com alguns aqui. Eu sei que o Espírito Santo está chamando a muitos aqui que talvez esteja passando por tempos de desespero, por tempos de frieza espiritual, por tempos de depressão, não sei. Pessoas que há muito tempo não sentem mais essa presença. Ei, o Rei está te convidando. O Rei está te chamando. Não importa como você entrou aqui, importa que Ele quer te transformar, mudar sua vida e te direcionar ao destino que Ele tem para você. Basta apenas você dizer: sim, Jesus, eu estou aqui. Sim, Jesus, eu vim te encontrar. Sim, Jesus, eu me rendo a Ti. Queridos, comece a orar, colocar seu coração diante de Deus. Comece a orar e colocar seu coração diante de Deus. Ele quer ouvir a sua voz aqui. Ele quer ouvir a sua voz. Ele já conhece seu coração, mas Ele quer ouvir você dizer. Ele quer ouvir você dizer. Espírito Santo, eu oro, Pai, pelo seu mover aqui nesse lugar. Constrange corações, Jesus. Quebra corações nessa noite. Mostra o convite a pessoas aqui nesse lugar, para que eles saibam, Jesus, para que os meus irmãos nesse lugar saibam que a mesa está pronta, Jesus. É só se sentar e desfrutar. A mesa está pronta, é só sentar e desfrutar, Jesus. Querido, se o Espírito Santo está falando com você, eu quero te convidar a você vir aqui à frente e se prostrar ao Senhor. Se o Espírito Santo ministrou com você durante essa palavra, eu quero apenas que você corresponda ao Espírito. Existe espaço aqui na frente. Existe espaço aí onde você está para você se ajoelhar, para você se entregar, apenas não fique apático. Enquanto essa canção toca, deixa o Espírito te conduzir. Meia-noite eu saio a procurar meu amado. No escuro, doce voz rompeu o silêncio. Corresponda ao convite do Senhor. Ele quer ouvir o sim nessa noite. Ele me diz: minha noiva, eu te aguardo. Minha noiva, eu te espero. Vem pra mim. Ele me diz: minha noiva, eu te quero. Minha noiva, te desejo. Vem pra mim. Eu estou aqui, Jesus. Eu aceito o seu convite. O teu convite eu aceitei. Na tua mesa eu me sentei. Do teu prato eu comi. Eu digo sim ao teu convite. Fome nunca mais senti. Teu convite eu aceitei. Na tua mesa eu me sentei. No teu prato eu comi. Eu digo sim, eu correspondo. Fome nunca mais senti. Teu convite eu aceitei. Na tua mesa eu me sentei. No teu prato eu comi. Fome nunca mais senti. Teu convite eu aceitei.
tua mesa eu me sentei, do teu prato eu comi, fome nunca mais senti. O Espírito Santo me mostra algumas pessoas aqui que ainda têm levado jugo do passado, coisas que aconteceram lá atrás, que ainda carregam nas costas e não conseguem se libertar. Presta atenção em algo, queridos. Apenas se assente à mesa, deixa com que Ele cuide disso. Se assente à mesa, deixa que Ele cuide disso. Existe cura na mesa, existe alegria na mesa, existe transformação na mesa. O Rei está te convidando nessa noite. Como você vai corresponder a esse convite? Como você vai corresponder a esse convite? Existem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Nessa noite Ele te chama, Ele te convida. Ei. Eu saio a procurar meu amado. Isso, xerecandalabalabaçô. E no escuro, tua doce voz rompeu o silêncio. Corresponda ao Espírito, corresponda a esse convite. E Ele me diz: minha noiva, eu te aguardo. Minha noiva, te desejo. Vem pra mim. Ele me diz: minha noiva, eu te quero. Minha noiva, te desejo. Vem pra mim. Teu convite eu aceitei, na tua mesa eu me sentei, do teu prato eu comi, fome nunca mais senti. Teu convite eu aceitei, na tua mesa eu me sentei, do teu prato eu comi, fome nunca mais senti. Teu convite eu aceitei, na tua mesa eu me sentei, no teu prato eu comi. Sim, Senhor. Fome nunca mais senti. Teu convite eu aceitei, Dizemos sim ao na teu tua chamado. mesa eu me sentei, do teu prato eu comi. Fome nunca mais senti. Senhor, eu oro nessa noite. Eu oro nessa noite para que teu Espírito continue fazendo aquilo que já está. Eu peço, Senhor, para que haja cura nesse lugar. Pai querido, eu clamo ao Senhor para que haja transformação aqui nesse lugar, para que haja mudança de mentalidade aqui nesse lugar, para que haja uma renovação de alegria, de paz, que é uma promessa do Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nós não queremos ficar parados. Nós queremos nos sentar aqui, Jesus, contigo. Queremos nos sentar aqui com você, Jesus. Compartilhar do pão. Por isso nós dizemos sim ao teu convite. Chega de gastar tempo lá fora. Chega, Senhor. Nós queremos Jesus. Nós queremos Jesus. Nós queremos Jesus. Filho, você faz falta na minha mesa. Ouça o convite do Pai. Filho, você faz falta na minha mesa. Filho, você faz falta na minha mesa. Filho, você faz falta na minha mesa. Filho, você faz falta na minha mesa.
Teu convite eu aceitei, na tua mesa eu me sentei, no teu prato eu comi, fome nunca mais senti. Teu convite eu aceitei, na tua mesa eu me sentei, no teu prato eu comi, fome nunca mais senti. Jesus, obrigado, Senhor, pela sua obra. Eu não posso terminar essa mensagem sem fazer o meu último convite. Se você entrou aqui nesse lugar, eu não te conheço, eu não sei, mas já o amo. Você entrou aqui nesse lugar pela primeira vez, está ouvindo essa palavra e foi tocado por essa palavra, e ouviu o Senhor te chamando durante toda a ministração para se sentar à mesa com Ele, aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento com alguém que é vivo e verdadeiro. Eu gostaria de saber se você quer dizer sim a esse convite. Existe alguém aqui nesse lugar que quer aceitar a Jesus? Faz um sinal com a sua mão. Existe alguém? Eu não vou me prolongar muito nisso. Glória a Deus. Pastora? Ah, Jesus, te amamos, Senhor. Eu queria que você desse um abraço no irmão que está do seu lado. Diga: o Rei te chama. Isso. O Rei te chama. Abraça a pessoa que está do seu lado. Diga: o Rei te chama. O Rei te chama. Ele sente sua falta, como foi ministrado tremendamente nessa noite. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade, porque Jesus é assim. Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo, Jesus salva, Jesus sara, Jesus restaura, Jesus levanta, Jesus restitui. Esse é o nosso Jesus. E se você crê, diga para quem está do seu lado, diga assim: toma posse, em nome de Jesus. Você não pode ouvir uma palavra poderosa como essa. Aleluia. E sair sem ir para a mesa, no teu coração, na sua decisão, na sua vida. Você não pode, não faça isso, porque assim como Jesus fez e faz até hoje, Ele nos convida para estar com Ele. O Rei te chama, o Rei te espera, o Rei sente saudade de você. O Rei sente saudade. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau, forte.